Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Nessa aula nós vamos adentrar de fato aos livros que compõem esse compilado, essa primeira parte das Escrituras, intitulado de Antigo Testamento. Nossa proposta nessa aula é irmos desde o Pentateuco até os livros poéticos, deixando para a próxima aula os livros proféticos. Então, acompanhe comigo em sua apostila que você tem em mãos ou no seu material digital. Como eu havia dito na aula passada, o Antigo Testamento ele está dividido em 4 categorias. Ele não está disposto numa ordem cronológica. E essas 4 categorias compõem o Pentateuco, escritos por Moisés, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Nós faremos os 3 primeiros e deixaremos os proféticos para a próxima aula, como eu havia dito, porque eles têm uma extensão maior. Vamos iniciar então a primeira classe, primeira categoria dessa divisão do Antigo Testamento, Pentateuco. O termo Pentateuco, pentas do grego 5 e teucos eram jarros onde se guardavam pergaminhos, eram os livros daquela época, então são os 5 livros, tá? É um título dado aos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os primeiros da Bíblia. Esses 5 livros, eles têm um peso gigante para todo o resto da Bíblia. Eles que darão o tom das Escrituras e é sobre eles que toda a Bíblia vai estar apoiada. Então, eles têm uma importância cósmica, no sentido que, em Gênesis, principalmente, vai falar sobre o início do universo, falando sobre como Deus o fez. Ele tem importância étnica, mostrando como a origem do ser humano e como Deus ele chamou o seu povo. Tem importância histórica, porque vai traçar uma linha cronológica dos descendentes de Adão, que é o primeiro ser humano, e tem uma importância profética, porque ele vai ser a base de todas as profecias, de todos os livros proféticos que nós temos na Bíblia. É de comum acordo entre os teólogos que esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Ainda que alguns se levantem questionando a autoria mosaica desses livros, mas nós temos testemunhos tanto internos da Bíblia quanto externos pelas questões próprias do livro que nos garantem a autoria de Moisés. Primeiro, porque Moisés era um homem preparado, não era qualquer um. Ele teve uma das melhores educações que se poderia ter naquele período. Ele foi criado dentro do palácio do Egito como o neto do faraó. Então ele recebeu um ensino denso, um ensino completo, o melhor tipo, as melhores informações, aquilo que havia de mais recente, mais sofisticado, Moisés foi ensinado. Nós temos também um ponto de que esses 5 livros, eles têm um estilo literário distinto dos outros livros, outros 34 livros que nós temos no Antigo Testamento. Isso mostra que eles estão amarrados entre si, um puxa o outro, um dá a base para o outro contar a sua história, por isso mostram ser
produto de um autor só. O próprio Cristo também, e o Novo Testamento de forma geral, vai citar esses livros e atribuir a eles a autoria de Moisés. Em penúltimo lugar, nós temos também evidências arqueológicas que mostram que na época de Moisés existiam atividade literária. A escrita já existia na época de Moisés e por isso Moisés ele era alfabetizado. E provavelmente não apenas em uma língua só. Por fim, a própria tradição judaica concorda que Moisés é o autor dos livros desde Gênesis a Deuteronômio, certo? Então, vamos entrar propriamente no livro de Gênesis. Aqui, a princípio, você vai ter algumas características deste livro, como o ano aproximado que ele foi composto, os números de capítulos, versículos-chave, o autor, que a gente já falou que é Moisés, mas ele vai falar, na apostila vai falar um pouco mais a respeito, mas vamos direto ao resumo. No livro de Gênesis, ele vai mostrar, ele tem basicamente 3 divisões. A primeira, que é de Gênesis 1 a 11, ele vai mostrar a história da humanidade geral, compondo desde a criação de todas as coisas ao pai de todos os seres humanos, aos pais, né, de todo ser humano, que é Adão e Eva, vai mostrar o dilúvio, vai mostrar a queda, vai mostrar o primeiro fratricídio entre Caim e Abel e vai encerrar com o dilúvio e a aliança com Noé. O segundo ponto vai mostrar sobre a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E por fim, nós vamos ter Moisés narrando a história de José, como ele foi traído pelos seus irmãos, como ele chegou ao Egito, se estabeleceu e ascendeu ao cargo de segundo no Egito em autoridade, e como a sua vida foi chave essencial para a sobrevivência do seu povo e para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. E Gênesis encerra com a morte de Jacó e José, trazendo o povo de Israel para o Egito, seus parentes. Êxodo vai falar sobre essa família de Jacó que foi para o Egito por causa de José para achar mantimento lá e trabalhar. E a Bíblia vai dizer que foram 70 homens para o Egito. Mas Êxodo vai, entre o capítulo 50 de Gênesis e o capítulo 1 de Êxodo, que vai já contar a história de Moisés, como ele nasce, como ele é solto às águas por causa do infanticídio que estava sendo imposto pelo faraó. Vai mostrar como esse povo, que era 70 pessoas, tornou-se apenas homens, 600 mil. Então, por que eu falo apenas homens? Porque nós temos que contar também mulheres e crianças. Então, faça uma estimativa. Nós temos 600 homens, vamos jogar uma mulher para cada homem, então nós temos já 1.200.000, e vamos jogar 2 crianças por casal. Então nós temos mais 1.200.000, nós temos mais de 3 milhões chega a 3 milhões no mínimo de pessoas que havia dessa descendência de Jacó, porque haviam se passado 400 anos. E em determinada época, em determinado momento, houve um faraó que assumiu o governo, que não conhecia José e que viu esse crescimento exponencial dos israelitas, e com medo de que eles tomassem o Egito, ele os escravizou. Então, no momento em que Moisés nasce, os israelitas são escravos. Basicamente, aqui vai ser narrado a história de Moisés. Então, Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele é criado no palácio de Faraó do Egito, como filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó.
Ele mata um egípcio em seus 40 anos, então ele foge para o deserto de Midian, onde ele conhece sua esposa, ele estabelece sua família, e ele fica mais 40 anos nesse deserto, como um pastor de ovelhas. Então ele é chamado por Deus lá na sarça ardente, a famosa história em Êxodo 3, onde Deus revela o seu nome a Moisés e o comissiona a retornar ao Egito para libertar o seu povo. E nessa libertação, e o povo de Israel indo para Canaã, atravessando o deserto e ficando 40 anos nesse deserto por rebeldia, com um castigo de Deus pela incredulidade deles. Nós temos mais 40 anos de Moisés, portanto ele viveu 120 anos, que podem ser divididos em 3 partes de 40 anos. É interessante que nós vemos que dentre esses episódios que são narrados em Êxodo, que é a abertura do Mar Vermelho, o bezerro de ouro, que é um fiasco, a questão da lei de Deus, os 10 mandamentos serem dados para Moisés, do próprio tabernáculo em sua planta mais geral, que nós vamos ver em Levítico sendo mais detalhado, já sendo passado para Moisés, dentre todos esses acontecimentos, nós vemos um ponto que se destaca, é lógico que todos esses já se destacam, é a questão das pragas, as 10 pragas que Deus envia para o Egito. Quando Deus ele comissiona Moisés para o Egito, ele deixa bem claro para Moisés que ele endurecerá o coração de Faraó para que o seu nome fosse glorificado no Egito. Então, basicamente, Deus está falando assim: Moisés, não ia ter graça se Faraó deixasse vocês irem agora. Então, eu vou endurecer ele para que a minha glória se manifeste no Egito e o Egito veja que eu sou Deus. Então, algumas pesquisas mostram que cada praga que Deus envia ao Egito tem uma relação com um Deus do Egito. E cada praga ela vai ridicularizar e desbancar esse status que esse Deus usufruía no Egito. Na página 24 você tem essa tabela relacionando cada praga com o Deus que havia no Egito, que era cultuado no Egito, sendo o próprio faraó considerado um deus, o qual é desbancado com a morte do seu primogênito. Vamos agora para Levítico. Levítico, quando você começa a ler a Bíblia e pega desde o início, você que não tem muito treinamento, você que não tem uma perseverança, confesse para mim, né? Isso é de forma geral, tá? Você inicia Gênesis, legal, é muito interessante, a história dos patriarcas, da criação. Você inicia Êxodo, também massa, é abertura do Mar Vermelho, a história de Moisés, é uma narrativa gostosa, fluida. Começa Levítico, você começa a desanimar, porque Levítico vai ser as leis que Deus vai estabelecer no Monte Sinai para Moisés, que basicamente é uma aplicação a circunstâncias específicas dos princípios resumidos dos 10 mandamentos. E também nós temos a questão do tabernáculo sendo descrito. Então começa a ser uma leitura cansativa, porque nós passamos a devagar, você precisa prestar atenção na leitura, mas isso não significa que Levítico não tenha a sua importância. Levítico, Deus ele vai estabelecer as suas leis, tanto as leis sexuais, as leis de dieta, daquilo que deve se comer ou não, fazer parte da culinária de Israel. E nós temos também a descrição detalhada de como deve ser o tabernáculo, aonde Deus deveria ser cultuado. Então, principalmente na descrição do tabernáculo, é importante que você tenha algum guia, algum manual para você entender sobre o que Deus está falando. E há uma versão também que ajude, que não seja tão assim rebuscada,
para que não fiquemos boiando, como diz o português popular, para que não fiquemos boiando conforme a descrição que Deus dá. Mas um ponto que se destaca em Levítico é sobre a santidade de Deus. Deus ele vai dizer que, quando ele vai descrever as vestes do sacerdote, que há uma lâmina que o sacerdote levaria na sua cabeça escrito santidade ao Senhor. E quando os filhos de Arão são mortos, Deus ele vai dizer para Arão que, porque eles ofereceram fogo estranho, Deus vai dizer a Arão que ele será santificado através de nós. Portanto, nós devemos ser santos. Essa é a vocação de Deus a nós. E santidade, a palavra santo significa separado, apartado, algo distinto. Deus é aquele que é totalmente distinto da sua criação. E nós precisamos ser distintos, precisamos estar distintos do mundo. Deus estava chamando um povo a ser distinto, a ser uma nação distinta dos povos à sua volta. Portanto, a santidade de Deus deve ser refletida desde o modo que eles cultuam a Deus até aos seus costumes diários. Então, Deus ele vai estabelecer os tipos de sacrifício que ele exige. Nós temos o holocausto, a oferta de cereal, a oferta de comunhão, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, e que basicamente compõem 3 tipos de ofertas e sacrifícios, que são sacrifícios de expiação pelo pecado, que mostram que o pecado precisa ser lidado, precisa ser combatido, exigindo a morte de alguém. E segundo, que nós devemos nos dedicar a Deus em adoração, certo? Nos consagrando a Deus, nos santificando a Deus. E por último, que nós devemos ter comunhão com Deus, comunhão com o Senhor e, por consequência, com o nosso próximo. Deus também vai estabelecer 4 festas que Israel deve comemorar e que elas são proféticas. Tanto os sacrifícios quanto as festas apontam para Cristo, vão mostrar o ofício e aquilo que Cristo faria na sua encarnação. Portanto, quando Cristo veio, não é mais necessário comemorá-los ou realizá-los, no caso, os sacrifícios, porque em Cristo eles tiveram a sua função encerrada, porque a função deles era apontar e anunciar Cristo. Então, a Páscoa comemorava a libertação de Israel do Egito. E ela foi cumprida de forma plenamente na ressurreição de Cristo, que é chamado do nosso Cordeiro Pascal em 1 Coríntios 5,7, onde na sua morte e ressurreição nós fomos libertos do pecado. Na festa das semanas ou Pentecostes era comemorado a entrega da lei de Deus. E nessa comemoração era dado as primícias da colheita a Deus em sacrifício. E a plenitude dessa festa é tida em Atos 2, como Pentecostes, como ficou conhecido esse evento onde o Espírito Santo desce e enche a igreja, as 120 pessoas que estavam no cenáculo, e dando a eles capacidade de pregar poderosamente. Temos também o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, que basicamente reflete o sacrifício expiatório único de Cristo, que para Israel seria um dia do ano em que o sacerdote ofereceria um sacrifício pela nação inteira. E por fim nós temos a festa dos tabernáculos, que vai lembrar que onde os israelitas
montavam barracas, né, tendas, para lembrar sobre os 40 anos de peregrinação que Israel teve no deserto. E o cumprimento dele está quando Cristo ele assume a forma humana, ele mora, ele tabernacula num corpo humano. O primeiro capítulo do Evangelho de João, verso 14, vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e no original é tabernaculou. O penúltimo livro do Pentateuco é Números. Números, se você já estava desanimado em Levítico na leitura, Números ele vem e dá um golpe fatal, porque Números vai ser basicamente o censo de quantas pessoas havia no povo de Israel. Então, você vê muitos números, você vê detalhados em cada família, em cada tribo, e isso se torna cansativo de fato, mas é importante porque é um relato histórico, é importante para pesquisas e para nós entendermos que havia mais de 2 milhões de pessoas compondo essa tribo de Israel. Em Números também vai dizer sobre os espias que são enviados a Canaã para ver a terra que Deus havia prometido, e um espia de cada tribo. Dos 12, 10 vão por causa dos gigantes e da força armada dos habitantes de lá. Apenas Caleb e Josué têm um relato favorável e de fé, que creem na promessa de Deus, e por causa dessa incredulidade do povo, Deus manda como castigo que toda aquela geração morra no deserto, peregrinando por 40 anos, praticamente andando em círculos, porque se você for ver a caminhada, era em questão de meses que eles chegariam em Canaã, e sobrando apenas Josué e Caleb com a próxima geração. Em Deuteronômio, que vai finalizar isso, que vai contar os últimos dias de Moisés, basicamente é o fim dos 40 anos de peregrinação de Israel. Moisés, durante esses 40 anos, ele acaba descumprindo uma ordem de Deus, quando Deus manda ele falar a rocha para que ela desse água, e ele irado com o povo, e nós entendemos isso, mas ele peca contra Deus e ele bate na rocha para ela dar água. Então Deus ele proíbe que Moisés entre na terra prometida. E Moisés, sabendo que em breve morreria, ele escreve Deuteronômio, recapitulando a lei que Deus havia posto, pregando a essa nova geração os preceitos de Deus, mostrando como eles deveriam lidar quando fossem empossados da terra prometida, que mana leite e mel, e passa o bastão para Josué, na liderança do povo. E aqui se encerra o Pentateuco. Livros históricos. Nós temos os livros históricos de Josué a Esther. Todos esses livros compõem a característica de serem históricos. Então, em Josué nós vemos a entrada, e lá por 1400 a.C., e posteriormente nós vemos até a questão do reinado de Israel, quando Israel se torna um reino e não mais governada por juízes. Esses livros eles têm o propósito de mostrar a origem histórica de Israel, os erros de Israel e a linhagem de como isso foi culminando para a vinda do Messias. Tá? Primeiro, então, nós temos Josué. Josué, provavelmente, o livro de Josué foi escrito por ele em grande parte, mas há capítulos que provavelmente, pelo menos o seu final, que narra a própria morte de Josué, foi escrito por algum outro escriba. Mas o livro de Josué
vai dizer sobre como as tribos de Israel tomaram posse dos territórios de Canaã, como houve essa divisão das tribos e, por fim, termina com Josué fazendo aquele apelo famoso: eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. E a partir da morte de Josué, nós temos o período dos juízes, que é descrito pelo próximo livro, que tem esse nome. O autor do livro de Juízes é desconhecido, mas a tradição judaica aponta como Samuel sendo o autor mais provável desse livro. Mas ainda nós não podemos bater o martelo e dizer de forma certeira. Mas Samuel é o que melhor se adapta a isso. Nós temos um problema em tanto datar os livros do Antigo Testamento quanto atribuir autoria, porque ao contrário do Novo Testamento, que já tinha essa cultura grega de se ter um autor de livro, de se assinar o livro, a cultura judaica não tinha essa cultura, esse hábito de o autor assinar o seu livro. Portanto, a maioria dos livros que compõem o Antigo Testamento nós temos apenas uma probabilidade de estabelecer o autor, tá? Como Juízes. Em Juízes, nós temos um período que vai de mais ou menos de 1380 a 1050, em que surge uma geração seguinte, aquela que assumiu e tomou posse da terra de Canaã, e essa geração se esqueceu da lei de Deus, se esqueceu da aliança de Deus. E Deus, como juiz, como uma forma de castigo, ele sempre levanta nações que Israel deixou no meio de si, desobedecendo a ordem de Deus, que era para matar todos, mas Israel deixa alguns povos coexistindo em seu meio. Deus levanta esses povos, como os filisteus, que foram os piores, né, para lidar. E Deus levanta essas pessoas para subjugar Israel com uma forma de punição e para que Israel se volte a Deus, clamando por ajuda. Então Deus levanta um juiz. Então nós temos esse ciclo de sempre que o povo está em liberdade, então ele apostata da fé, Deus levanta uma nação para oprimi-los, o povo se arrepende no meio da opressão, clama por libertação, Deus os liberta e inicia todo o ciclo novamente. E há sempre a frase que forma praticamente o refrão do livro, que diz: não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Foi um período só de achismo, cada um fazia o que queria, e nós vemos absurdos sendo descritos nesse período. Então, as nações vizinhas são os fenícios, a tribo de Amon, o povo de Amon, o povo de Edom, que são os descendentes de Esaú. Temos Arã, que é a Síria, temos os moabitas que já haviam causado um grande estrago para Israel, com Balaque e Balaão, tentando amaldiçoar, e que depois eles usam de estratégia de mandar as mulheres deles formosas para que o povo de Israel se prostituísse tanto sexualmente quanto religiosamente, adorando os deuses de Moabe. E o povo de Moabe é descendente de Ló, lembrando a história de que Ló foge de Sodoma e Gomorra, e por amor a Abraão, que ele era sobrinho de Abraão, Deus livra ele por amor ao seu servo, e a esposa de Ló vira uma estátua de sal. Ló fica com as suas duas filhas, as duas filhas acham que o mundo acabou e, portanto, elas embebedam ao pai e cometem incesto. E dessa relação incestuosa nós temos a tribo de Moabe, uma delas
é Moabe, e a outra é Amon. E, como eu disse, os filisteus que vão ser uma pedra de sapato para Israel. Deus ele vai levantar durante esse período de juízes 13 juízes que serão libertadores, mas toda vez que eles morrem, retorna a idolatria, retorna o paganismo do povo de Israel. O livro seguinte é o livro de Ruth. A história de Ruth se passa no período dos juízes. Tá? Ruth vai ser a bisavó de Davi e nós não sabemos quem escreveu esse livro, mas provavelmente foi escrito na época de Davi, porque Davi já seria uma personalidade importante, por isso que dedicaram um livro inteiro à autoria de sua bisavó. Então, o livro de Ruth vai contar a história de Noemi e Elimeleque, que são israelitas, têm 2 filhos, o Malom e o Quilion, e eles são israelitas. Israel está passando um período de fome em Belém, e então eles fogem de Israel, vão para Moabe fazer a vida. Lá em Moabe, o Elimeleque, marido de Noemi, morre. Noemi casa Malom e Quilion com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E depois de 10 anos, Malom e Quilion também morrem, deixando não apenas Noemi como viúva, mas Orfa e Ruth ficam viúvas também. E Noemi decide voltar para Israel. As duas noras tentam, elas mostram um parecer positivo em voltar com sua sogra, mas Noemi insiste que elas fiquem, então Orfa desiste, volta para os seus pais, para provavelmente casar posteriormente, e Ruth mantém-se fiel à sua sogra. E lá em Israel, Ruth vai trabalhar, tentar colher algumas espigas de grãos que caem, né, durante a colheita, como havia sido a ordem de Moisés. E ela se encontra com Boaz. Boaz, se nós vermos, ele é da genealogia em que Pérez, de Pérez e Judá. E Boaz, se você for ver, ele vai ser descendente de Raabe, a prostituta de Jericó, que salva os espias e tal. E Boaz, ele vai conhecendo Ruth e, segundo a vontade de Deus, Ruth, ela então se casa com Boaz e tem o filho Obed, que será o avô de Davi. Nesse livro é muito importante os preceitos que ele nos diz, como o controle de Deus sobre as circunstâncias, porque parece até uma novela, né, mostrando que tudo acaba casando no tempo certo. Nós vemos também a questão da salvação de Deus ser dada também aos gentios, porque Ruth era moabita, e lembrando que a tribo de Moabe, o povo de Moabe, era descendente do incesto de Ló com a sua filha, e Moabe também era um povo odiado por Israel por causa das suas falcatruas, mas ainda assim Ruth é o exemplo da graça de Deus reinando, e Boaz entende isso porque ele é descendente de uma gentia, que é Raabe. E, enfim, é um livro encantador, é um livro fascinante. Recomendo para vocês. Tem um livro chamado Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do pastor Emílio Garófalo, que é genial, é muito lindo de se ver, é muito gostoso a leitura, e tem também alguma série de sermões do pastor sobre esse livro. Fica a dica, então, se você quer se aprofundar mais no livro. Nós temos, posteriormente,
os livros de 1º e 2º Samuel. Não sabemos de fato se foi Samuel, sabemos que boa parte do primeiro livro foi escrito por Samuel, mas o segundo livro já se passa posterior à morte do profeta. Então, provavelmente algum outro profeta, algum escriba como Natã, possivelmente, que escreveu esses relatos que nós temos no segundo livro. E esse livro ele vai mostrar desde o final dos Juízes, com Samuel sendo chamado como profeta e ungindo Saul para ser rei. O povo de Israel pedindo um rei, porque, segundo eles, todos os povos à sua volta tinham um rei, então eles queriam ser igual a todos os outros. E lembrem que Deus chamou Israel para ser um povo santo, distinto, separado dos povos à sua volta, mas eles quiseram se amoldar àqueles que estavam, as nações pagãs, gentis. E então Deus deu a eles um rei como forma de punição, que era Saul, um rei totalmente depravado, que aos olhos humanos correspondia às expectativas, mas Deus, conhecendo o coração, sabia da malignidade do coração de Saul. E basicamente 3 pontos. Saul é rejeitado por Deus. Primeiro, porque seu ego era tão grande quanto a sua altura. Ele se destacava em sua estatura entre os seus irmãos, mas ele também tinha um ego que se destacava por ser arrogante. Segundo ponto é que ele, por impaciência, ele tenta exercer funções que não lhe eram devidas. Ele era um rei e ele tenta ser sacerdote, oferecendo sacrifícios a Deus, sem esperar por Samuel. E por ele não respeitar os mandamentos de Deus, desprezar as ordenanças, os mandamentos de Deus. E, portanto, o segundo livro vai falar sobre a rejeição de Saul como rei, e Davi, no segundo livro, vai ser o protagonista da história, sendo chamado de trás das malhadas, né? Sendo um pastor de ovelhas, sendo chamado, sendo mais desprezado. Então Deus o chama e o eleva para um nível de rei, que é conhecido como segundo o coração de Deus, ainda que Davi vai cometer pecados graves como adultério e assassinato. Graças a isso, Deus, através do profeta Natã, fala que vai perdoar Davi, não vai matar Davi, mas que a morte, a espada, nunca se apartará da casa davídica. Nós temos, por fim, Davi desejando construir um templo para o Senhor, mas Deus recusa isso e fala que quem é ele para construir um templo para Deus? É Deus que vai construir uma casa para Davi, e essa casa é o próprio Cristo. Mas depois nós vemos que o seu filho Salomão, ele constrói um templo que vai ter mais requinte e ter uma estabilidade maior do que o tabernáculo. E, enfim, o Davi ele estabelece essa dinastia, e a partir de então ele vai ser referência das promessas messiânicas. Boa parte das promessas messiânicas posteriormente vão ter alguma relação, vão ter alguma referência a Davi, sendo a raiz de Davi, o broto de Jessé, sendo que é o pai de Davi, o trono de Davi, próprio Davi. O Cristo é sempre referido a Davi, porque Davi ele exerce um tipo de Cristo, ele exerce um ofício semelhante àquilo que Cristo exerceria no seu reinado, tanto terreno quanto cósmico. Então, seguindo a 1ª e 2ª Samuel, nós temos 1ª e 2ª Reis, que vão
nós não temos um autor definido, possivelmente foi Jeremias, né, que escreveu isso, mas não temos uma certeza, né, nenhuma probabilidade grande para apontarmos alguém além do próprio profeta Jeremias. Em 1ª e 2ª Reis, então, nós temos a história sendo relatada dos reis que sucederam Davi. Lembrando que, originalmente, Reis era um livro só na nossa Bíblia cristã e dividimos 1º e 2ª Reis. Mas nesses 2 livros vai contar a partir de Salomão, como Salomão governou e como seu filho Roboão, tendo insensatez, ele acabou dividindo o reinado de seu pai. Então, apenas Saul, Davi e Salomão foram reis de Israel como um reino único. A partir de Roboão, nós temos o reino do norte, que compõe 10 tribos, e o reino do sul, que compõe Judá e Benjamim. Tá? Basicamente, no reino do norte, todos os reis foram maus. Todos os reis pecaram contra Deus e tiveram fins trágicos. A maioria teve fins muito curtos, um reinado muito curto. E logo em 722, esse povo é assimilado, absorvido pela Síria no exílio, então some, né? Desaparece as 10 tribos. O povo de Judá ainda Deus envia alguns reis bons, como Asa, Josafá, Ezequias, Josias, que cumprem a vontade de Deus, ainda que alguns no final de sua vida se voltem e se desviem da vontade de Deus, mas comparado ao reino do norte, o reino de Israel, ainda alguns se salvam. Nesse período, em 1ª Reis, nós vemos também sendo descrito o ministério de Elias como profeta, e no 2º livro vai retomar a questão trágica do reino dividido e nas relações entre si. O 2º livro vai falar sobre o ministério de Eliseu. Também no 2º livro de Reis, você vai ver uma dificuldade no fluxo narrativo, porque o autor ele vai falar de hora do reino do norte, hora do reino do sul. Então você se perde um pouco na questão. Por isso que é importante também você ter uma Bíblia em ordem cronológica para entender essa sequência quando ele vai variando sobre os dois. Mas você vê que 2ª Reis ele dá muito mais ênfase aos monarcas que serviram como um exemplo positivo de reis para o povo. 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, né, que são os 2 livros que sucedem Reis, também nós não temos a noção de quem é o autor, possivelmente Esdras, foi um escriba. Esse livro também era um livro só, assim como Samuel, Reis, era um livro só. Na nossa Bíblia que há essa distinção. E, basicamente, Crônicas vai fazer, como ele provavelmente foi escrito depois do exílio, e Esdras ele vai retornar do exílio babilônico, ele vai fazer uma retrospectiva mostrando que Deus, ele sempre esteve com o seu povo. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre levantou monarcas piedosos, monarcas que exerceram a sua lei, que foram bênçãos para o seu povo.
Então, basicamente, ele vai narrar a mesma história de Reis, só que há uma distinção entre Reis e Crônicas. No livro de Reis, nós vemos a história de Israel e Judá, né, de ambos os reinos. Você vai ver uma ênfase nos profetas, você vai ver também sobre o reinado dos reis, e você vai ver o seu encerramento no exílio do Reino do Norte e do Sul, terminando sem esperança, não mostrando a perspectiva de um retorno do exílio. Já Crônicas vai focar principalmente na história de Judá, vai enfatizar os sacerdotes e não os profetas, vai falar sobre o templo e os sacerdotes e não sobre os reis especificamente, vai falar sobre não apenas o exílio, mas o retorno do exílio do povo, e vai encerrar com esperança. Então Esdras, se foi o autor de 1ª e 2ª Crônicas, ele vai encerrar esse livro de forma que dê esperança a os seus leitores que encontraram a nação, né, a sua nação totalmente destruída, e Neemias e o livro de Esdras vai falar a respeito disso, que é o livro que se segue, Esdras. Não temos certeza absoluta, né, se esse livro foi escrito pelo Esdras, mas por ele ter sido um escriba, a probabilidade dele ter escrito esse livro é muito grande. Tá? E lembrando também que na tradição judaica, Esdras e Neemias eram considerados um livro só. Esse livro vai falar a respeito desse sacerdote e escriba que, retornando do exílio, vai animar o coração dos judeus para que eles lembrem da aliança de Deus, da fidelidade com Deus. E lembrando que quando Deus ele estabelece as suas leis em aliança, ele mostra que com a quebra das suas leis pelo povo da aliança, geraria como consequência essa dispersação, esse castigo das nações, assimilando e exilando Israel da sua terra. Em Deuteronômio, Moisés já dizia isso nos últimos capítulos, que quando Israel fosse, praticamente Moisés estava descrevendo o que aconteceu no exílio do Reino do Norte e do Sul, que quando Israel rejeitasse a lei de Deus, viria uma nação de longe, a qual não conhecia Deus, mas seria usada por Deus para trazer um malefício sobre Israel como um meio deles se voltarem a Deus novamente. E Esdras ele vai mostrar que o povo ser levado cativo não foi uma evidência de que Deus quebrou a sua aliança com esse povo. Pelo contrário, de que a sua aliança ainda estava em vigor, e esse cativeiro foi fruto da sua aliança, porque apenas aqueles que Deus está em aliança, que ele vai punir de forma que o povo se arrependa e se volte dos seus caminhos tortuosos. Então, só entendendo a questão histórica, nesse retorno do povo dos judeus da Babilônia, houve 3 fases sob o mandato de 3 reis. 3 reis não, sobre o mandato de 2 reis e 3 líderes. Então, há em 538, sobre a liderança de Zorobabel e Jesua, sob o reinado de Ciro, a primeira leva de judeus que voltam a Israel. A segunda leva é sobre o rei Artaxerxes, sob a liderança de Esdras. E ainda a terceira leva, sob o reinado de Artaxerxes ainda,
a liderança de Neemias, que era o copeiro do rei, que retorna para reconstruir os muros e o templo de Israel. Então, Esdras vai mostrar vai mostrar essa reconstrução da cidade dos muros e como ele vai liderar e trazer de volta a palavra, a lei de Deus àquele povo, mostrando que a lei de Deus é que definiria a identidade do povo. A identidade de Israel sempre esteve atrelada à identidade religiosa. A nação esteve atrelada à identidade religiosa. Por isso que Esdras ele vai encontrar a lei de Deus escondida, provavelmente no templo, e ele vai ler a lei de Deus para o povo em voz alta durante o dia inteiro. E esse povo vai chorar, vai se contristar, vai se arrepender e vai renovar a sua aliança. Esdras ele inicia uma nova dispensação dessa aliança de graça de Deus. Neemias também, como nós vimos, ele faz parte dessa unidade do livro de Esdras. Provavelmente o autor foi Neemias, por isso que houve essa divisão, mas ainda o livro não é assinado, ele é anônimo. E vai contar a história de Neemias, que é o copeiro do rei, que ele pede para Artaxerxes para retornar a Canaã, né, que era o local de Israel, e lá reconstruir e ajudar a reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo. Daí que nós temos a figura de Sanbalate e Tobias, que vão tentar impedir, eles se opõem a Neemias nessa ação de levar o povo a reconstruir em 50 dias o muro. E tem a famosa frase, né, de Neemias que estou numa grande obra e não posso parar. Então, vai mostrar não apenas a reconstrução, o reanimar do povo, mas também vai mostrar a resistência dos povos vizinhos que sentiram-se ameaçados e acuados pelo retorno dos judeus. O livro de Esther, então, que segue posteriormente o livro de Neemias, que vai narrar sobre já um período mais adiante, mais ou menos lá pelo ano de 460, onde o reinado de Assuero, também conhecido como Xerxes, sobre a Pérsia, que invadiu e conquistou a Babilônia. Então aqui vai contar sobre os judeus que permaneceram no exílio, não retornaram para Judá, eles permaneceram na Babilônia, que foi conquistada pela Pérsia, assim como o próprio Daniel, que possivelmente não retornou. E o livro vai falar sobre a história de Esther, que assume o cargo de rainha. Ela se casa com o Xerxes após a antiga rainha Vaste desobedecer e envergonhar o Xerxes. Então ela é dispensada, né? Então o Xerxes ele recruta as mulheres do seu povoado, o seu reino ele se estende, é bem amplo o seu reino, e Esther é selecionada como mulher de Xerxes, ou Assuero. E aparece um homem chamado Naamã. Naamã ele recebe um cargo de confiança de Assuero, e Naamã ele passa a lembrar essa questão que eu disse na primeira aula de a semente da serpente contra a semente da mulher de Cristo, e ele começa a visar os judeus e estabelece leis contra os judeus, e chega um ponto que ele, sob
Assuero concorda cegamente com o Naamã em estabelecer uma lei em que os judeus deveriam ser mortos. E Esther, ela sabiamente vai e conversa e desmascara Naamã, e através disso o seu primo Mordecai ele é reconhecido e Naamã morre pela própria armadilha que ele estava fazendo contra Mordecai, que eles tinham uma rincha, e Mordecai assume o seu cargo e estabelece uma lei de proteção contra os judeus e conta a história sobre como Deus usou Esther, colocou ela no palácio para que os judeus que viviam lá na Pérsia fossem livres das astutas ciladas de Satanás. Aqui em Esther se encerra, portanto, a categoria dos livros históricos. A partir de então, vemos os livros poéticos, que são os Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e os Cantares de Salomão. Jó, ainda que ele seja histórico, pela sua narrativa poética, ele é incluído como livro poético. Salmos, basicamente, também fazem parte, Provérbios, Eclesiastes também, e Cantares, não temos nenhum problema em incluí-los nessa categoria. O livro de Jó, que é o primeiro dessa categoria, nós sabemos quem o escreveu, possivelmente foi Moisés, que também escreveu Jó, porque Jó, possivelmente também não temos essa datação correta, mas provavelmente ele vive junto com os patriarcas, no máximo na época de Moisés. E a história vai contar de Jó, um homem temente a Deus, um homem que está em aliança com Deus. Deus confronta Satanás com o testemunho de Jó e Satanás desafia Deus. E com isso Jó ele perde todos os seus bens, todos os seus filhos. Ele fica em miséria, doente. E nisso nós vemos alguns amigos dele indo até ele, confrontando ele. Ele faz Zofar e Bildade, e eles tentam achar um motivo, algum pecado em Jó que tenha gerado essa ira de Deus. E por fim, Eliú vai finalizar esses debates entre Jó e seus amigos e vai apresentar e vai introduzir a visão correta do que houve, e o próprio Deus se manifesta no final do livro, mostrando que as suas decisões, os seus caminhos não podem ser questionados, no sentido de que possamos achar que Deus não sabe das coisas ou que faríamos melhor do que o próprio Deus. O livro de Jó, ele não simplesmente vai lidar sobre o problema do mal, mas ele vai lidar sobre a questão de como um homem na aliança, ele é preservado nessa aliança, como Deus, ele tem os seus meios específicos e ainda assim não pode ser tido como faltoso. Por fim, Jó ele se retrata, porque ele vê que as circunstâncias o levou a questionar a Deus, a sabedoria de Deus, a blasfemar quase contra Deus, quase blasfemar, mas ele não chegou a blasfemar. E os amigos de Jó são perdoados apenas porque Jó oferece sacrifícios em favor a eles, e Deus restaura a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, de forma dobrada os seus pertences, e dá a mesma quantidade de filhos que ele havia. O livro dos Salmos, que segue Jó, ele é uma compilação de cânticos e poemas que, desde Moisés, são vários autores, nós temos os filhos de Coré,
O próprio Moisés escreve alguns salmos, Salomão escreve, temos Asaf também, e o principal autor dos salmos é o rei Davi, que vai escrever mais, cerca, acho que de 2/3 dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Esses salmos, eles têm um período desde Moisés, então, desde 1440 até o cativeiro babilônico em 583, então há quase 1000 anos de extensão que abarca esses salmos. E os salmos basicamente eram o inário de Israel, eram os hinos que seriam entoados nas cerimônias e rituais de culto ao Senhor. Os salmos são muito importantes porque nós vemos uma realidade neles. O salmista, ele apresenta meditações, apresenta questões existenciais de forma honesta. Eles não mascaram as coisas, eles mostram de fato dúvidas para com Deus, questões sérias. Originalmente, o livro de Salmos era dividido em 5 livros que apresentavam uma temática específica e basicamente tinha como autoria Davi. É importante nós vermos esse peso que os Salmos tinham, essas qualidades dos Salmos, porque não apenas o Antigo Testamento, mas toda a igreja cristã, ela cantou os Salmos. Durante 1900 anos, a igreja teve como o inário, essencialmente, Salmos. Colossenses 3,16 diz que devemos cantar, louvar a Deus e edificar uns aos outros com cânticos espirituais, salmos e outros tipos de músicas que entoam e louvam a Deus. Então, nós vemos durante a igreja primitiva entoava os salmos e na maioria deles eles finalizavam com o Gloriam Patri, que é glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mostrando que os salmos eram o inário também da igreja cristã. Posteriormente, na Idade Média, os salmos foram confinados basicamente aos mosteiros, os monges entoavam esses salmos. Quando veio a Reforma, Calvino, uma das primeiras decisões sábias, né, que houve da Reforma foi que Calvino traduziu um saltério, os salmos, para a língua comum do povo e metrificou, colocou músicas para acompanharem esses salmos, e isso se deu até mais ou menos 1900 anos, até a década de 1900. E infelizmente nós estamos perdendo essa prática, esse costume de cantarmos os salmos nos cultos. Obviamente que não devemos nos limitar em nossa hinologia, nas nossas canções, apenas aos salmos. O próprio Colossenses 3,16 diz que cânticos espirituais devem ser entoados também. Mas os salmos têm a sua importância, têm o seu peso devido, porque eles vão apresentar toda essa questão histórica, eles trazem toda essa ideia histórica que a Igreja de Cristo cantou esses hinos durante toda a sua história, vão apresentar doutrinas da parte de Deus, os atributos de Deus, os feitos do Senhor, e vão mostrar temas que muitas vezes não estão presentes nos hinos que nós cantamos. Muitas vezes os hinos que nós entoamos são artificiais, apresentam uma realidade que não é verdadeira, uma realidade utópica, uma realidade de mar de rosas. E os salmos encaram a realidade de forma honesta com os seus problemas e com questionamentos, mostrando que no final, obviamente, Deus está no controle e sabe o que faz. Posteriormente aos Salmos, nós vemos o livro de Provérbios. Provérbios provavelmente foi escrito por Salomão. Salomão, na verdade, 1 Reis
capítulo 4, verso 32, vai dizer que Salomão proferiu mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Então, provavelmente, os escribas dos reis posteriores, possivelmente de Ezequias, eles compilaram esses provérbios nesse livro que nós temos. E o livro de Provérbios vai falar sobre a sabedoria exercida na prática, como nós devemos viver uma boa vida, tendo o temor de Deus pautando as nossas decisões. Ensinos específicos. Salomão, como se Salomão estivesse orientando um filho seu a como lidar com a sua vida, ensinamentos específicos sobre a insensatez, o pecado, a bondade, a riqueza, a pobreza, a língua, o orgulho, a humildade, a vingança, a preguiça, a amizade, a família. Todos esses temas estão contidos no livro de Provérbios, que resume que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tendo Deus como o fim de nossas vidas, é o principal ponto, aspecto de nossas vidas que levará a uma vida coerente, sábia. Dentre esse livro, nós temos algumas verdades que se repetem, como a sabedoria sendo mais valiosa do que bens, lembrando a distinção entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é uma habilidade de exercer um conhecimento para a glória de Deus, de forma que julguemos conforme a orientação de Deus. Também diz que a sabedoria está disponível a qualquer um que a procure, mas o preço é alto. A sabedoria tem sua origem em Deus, nós vemos isso em Provérbios 8 e 9, em que a própria segunda pessoa da Trindade, o Cristo, é personificado como sendo a sabedoria de Deus. Diz também o livro que a sabedoria e a justiça andam juntas, por isso que é bom ser sábio, e ser sábio é bom, e a sabedoria é ser bom. A Bíblia também vai dizer nesse livro que o homem mau, ele vai sofrer as consequências de seus atos maus. E por fim vai também dizer que o ingênuo, o preguiçoso, o tolo, o ignorante, aquele que rejeita a lei de Deus, ele nunca deve ser admirado, porque nele não reside sabedoria. Então sempre nós vamos ver essa antítese, uma coisa sendo confrontada com outra, a sabedoria de Deus sendo confrontada com a loucura do mundo, a justiça em oposição à impiedade, o bem sendo confrontado com o mal, a vida em oposição à morte, a prosperidade em oposição à pobreza, a honra em oposição à desonra, e sempre essa dualidade, mostrando que sempre aquele que está ao lado de Deus, no partido de Deus, vence e prospera. Eclesiastes, o livro que se segue, também provavelmente de autoria de Salomão, porque em Eclesiastes 1 diz: palavra do pregador filho de Davi, rei em Jerusalém. Então isso subentende que Salomão é o autor, também por causa das referências que o livro faz à riqueza, aos servos, aos prazeres e todas essas realizações que refletem a feitos de um rei. E o termo pregador aqui, que Salomão vai se referir, basicamente, ele traz uma noção, uma ideia de aquele que vai convocar uma assembleia, uma reunião e falar diretamente a essas pessoas, a dar conselhos sobre essas pessoas. O livro de Eclesiastes talvez seja o livro mais difícil de compreensão da Bíblia, porque Salomão ele vai ter uma abordagem diante da Bíblia, diante da vida, que muitas vezes, se nós lermos fora do contexto, pode parecer blasfema. Mas o livro ele vai ter basicamente a seguinte
ênfase de que a vida, ela é basicamente vaidade. E vaidade aqui, a tradução de vaidade, o melhor seria poeira, fumaça, algo que some rapidamente, algo que se desfaz rapidamente, algo muito efêmero. E Salomão está dizendo isso, que a vida é vaidade, ela passa muito rápido, ela é muito inconstante. E ele diz que a vida em si, ela não tem nenhum propósito se nós a entendermos sem a referência a Deus. E nesse livro, então, ele vai mostrar o absurdo da vida sem Deus e vai seguir em 4 divisões, pelo menos. Primeiro, no capítulo 1 ao 2, ele vai dizer que a satisfação não está em nós, porque a satisfação naquilo que nós podemos fazer não preenche os nossos desejos. Na segunda divisão, que é do capítulo 3 ao 5, ele vai dizer que Deus é soberano sobre tudo e ele vai responder algumas objeções. Na terceira divisão, que é do capítulo 6 até metade do 8, ele vai falar que Deus, de fato, é quem satisfaz o nosso coração, porque o nosso coração deseja a eternidade. E quando nós nos deparamos a coisas tão passageiras, nós nos sentimos frustrados. E apenas Deus pode satisfazer o nosso desejo por algo constante, eterno. Por fim, Salomão vai levantar alguns obstáculos e desencorajamentos e vai refutá-los diante da perspectiva da existência de Deus. E nessa quarta divisão, que vai do capítulo 8 até o 12, nós vamos ver 3 subdivisões nesse trecho, que na primeira subdivisão, que vai do capítulo 8, na metade do 8 até a metade do 9, ele vai mostrar algumas incoerências restantes que podem diminuir a nossa alegria, e ele vai confrontá-las diante da presença de Deus. Na metade do capítulo 9 até metade do capítulo 11, até o começo, dos versículos do capítulo 11, que compõem a segunda divisão, Salomão vai tratar algumas incongruências restantes. E por fim, na terceira subdivisão, que vai do versículo 7 do capítulo 11 até o capítulo 12, ele vai falar que devemos nos preparar para a nossa velhice e para a jornada na eternidade em que haveremos de ter. O livro, ele é muito profundo, ele é muito rico e belo, se nós formos conhecê-lo de forma devida. Há uma indicação minha, eu tenho 2 indicações para você que quer se aprofundar nesse livro. Primeiro é o livro Alegria no Limite das Forças, do Douglas Wilson, que é um livro espetacular, genial, que vai falar a respeito dessas 4 divisões. E tem também no site da Igreja Semear, a Igreja Presbiteriana Semear de Brasília, que é pastoreada pelo reverendo Emílio Garófalo, da qual eu falei sobre o livro de Ruth, que ele tem uma série de sermões sobre o livro de Eclesiastes, são 23 sermões que você tem a possibilidade de baixar gratuitamente e ouvir. São exposições geniais que o reverendo Emílio faz sobre o livro e que nos esclarecerão bastante sobre a mensagem que o rei Salomão está passando. Por fim, para encerrar nossa aula, vamos falar sobre o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos. Não sabemos o título Cânticos ou Cantares de Salomão, não é meio ambíguo, porque nós não sabemos se os cânticos são de Salomão ou são para Salomão. Nós não podemos saber, então, tendo essa ambiguidade, não podemos saber se a autoria é de Salomão ou se é de alguém que escreveu, ou de vários autores que compõem esse livro. Nesse livro, basicamente, esse livro ele foi muito negligenciado durante a história bíblica, porque foi
tentaram roubar dele a sua característica sexual, a sua característica carnal, podemos dizer assim, de um desejo de um noivo pela sua noiva, de um esposo pela sua esposa. E esse livro, para conseguir maquiar essa questão da sexualidade que é expresso, foi interpretado por muito tempo de forma alegórica, como se fosse Cristo dizendo à sua igreja. Mas nós precisamos interpretar segundo as leis da hermenêutica cristã, que é um texto, a Bíblia interpreta a si mesma, e um estilo, ele não pode ser interpretado como outro estilo. Uma parábola não pode ser interpretada como um fato histórico. E aqui é um fato histórico que é usado eufemismos e linguagens poéticas para não gerar imagens gráficas em nossa mente de atos sexuais, mas se trata de dois amantes, de duas pessoas que se amam e desejam sexualmente um ao outro. Então, nós vemos aqui expressões de amor serem dadas nesse livro entre um marido e a mulher que desejam estar em si, desejam se encontrar, desejam estar na sua noite de núpcias, na cerimônia em que é consumada a questão sexual. E mostra, basicamente, a mensagem desse livro vai dizer que o sexo, ele é uma dádiva da parte de Deus. O sexo não é algo ruim, não é algo a ser desprezado. Ele foi dado por Deus como uma bênção que deve ser usufruída de forma prazerosa e tendo como finalidade também a questão de procriação. Por isso que Deus dá essa experiência prazerosa que é o ato sexual, dentro, logicamente, dos padrões que Deus estabeleceu, que é o casamento, e não a libertinagem, como nós temos visto sendo promovido em nossa sociedade atualmente. Bom, falamos sobre as três primeiras categorias do Antigo Testamento. Na aula que vem, nós falaremos sobre os livros proféticos. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.